Amém, amém. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém, amém. A mensagem de hoje, ela tem um tema. E o tema dele é esse aqui, ó. Um Deus que reescreve histórias. Nós vivemos uma realidade, como povo de Deus, onde Deus está reescrevendo a nossa história. Nós nascemos, crescemos, e à medida que nós fomos nos desenvolvendo, nós começamos a perceber que a nossa história precisava ser reescrita por uma mão diferente da nossa. A nossa mão estava escrevendo uma história muito negativa e o final dessa história não ia ser um final feliz. A nossa mão não escreve histórias com finais felizes. É por isso que em um dado momento, Deus, por sua eterna misericórdia, Ele tomou a nossa mão e a partir da nossa mão, como um pai que pega a mão do filho e ensina o filho a fazer as primeiras letras, Ele começou a reescrever a nossa história, tomando a nossa mão e reescrevendo, então, tudo aquilo que nós havíamos escrito até aquele momento. Na teologia, nós chamamos isso de novo nascimento. No popular, nós chamamos isso de conversão. Nas escrituras, é conhecido como reconciliação ou regeneração. É um processo glorioso onde Deus entra na vida do seu povo e transforma completamente, de dentro para fora, tudo aquilo que nós somos. E Ele não apenas transforma a nossa essência, mas à medida que Ele vai transformando a nossa essência, através disso Ele vai transformando tudo aquilo que está ao nosso redor. E eu quero contar histórias hoje para vocês sobre como Deus está fazendo isso e como eu consegui perceber muitas coisas a respeito de histórias sendo reconstruídas de forma bela e magnífica pela mão do nosso Deus. Veja só, leia comigo o texto que se encontra no livro do profeta Zacarias. Eu quero ler o capítulo de número 8, a partir do versículo 11. Livro do profeta Zacarias, Antigo Testamento, capítulo de número 8. Eu leio a partir do versículo 11 até o versículo de número 17. Diz assim o texto: Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns aos outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas estas coisas, declara o Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui essa noite, serão 3 pontos apenas, é que, veja, Deus transforma as realidades por amor. Qual é a motivação que leva Deus a transformar vidas, a transformar realidades? Nós podemos dizer que o que motiva a Deus, a força motriz que leva Deus a intervir na humanidade, é o seu profundo amor. Deus, Ele é amor. Deus não tem amor, Ele é amor.
Por isso, veja comigo os versículos 11 e 12. Diz assim: mas agora não vou mais tratar com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Se você estava aqui na semana passada, na mensagem do pastor Diogo, ele contou um pouquinho sobre a história de Ageu. A história de Ageu é muito parecida com a história de Zacarias, porque eles estão vivendo no mesmo tempo. É o mesmo momento histórico. O povo de Israel havia pecado, o povo de Israel havia se distanciado de Deus, o povo de Israel havia oprimido os pobres e haviam institucionalizado a corrupção. E Deus, então, trouxe a vara da correção. A vara da correção foi Babilônia, que levou todo esse povo cativo para o seu país, para a terra de Babilônia. E provocou grande destruição em todo o território de Israel. 70 anos se passaram, e 70 anos aquele povo ficou cativo, escravo em Babilônia. Mas Deus também usou o profeta Jeremias para dizer que depois de 70 anos, o amor de Deus manifestaria-se novamente em prol do povo e traria novamente esse povo de volta para aquela terra arrasada de Jerusalém. E foi justamente isso que Deus fez. Deus trouxe novamente o povo de Israel para Jerusalém. Eles saíram da capital, eles saíram dos Estados Unidos daquela época e retornaram para uma terra arrasada para reconstruir as suas casas, para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros. E eles se dedicaram a essas coisas. Mas, veja, você conhece gente que parece que não aprende? Gente que você tenta ensinar e parece que não aprende as coisas? Pois é, eu acho que eu sou um desses. Em muitas áreas da minha vida, eu percebo que sou um daqueles que vive fazendo a coisa e parece que eu não aprendo algumas coisas, e eu falo, poxa, mas eu fiz isso de novo. Eu tropecei nisso de novo. Nós somos assim. Nós temos essas dificuldades. E o povo de Israel era esse povo, como nós, que parece que não aprende. E não aprende mesmo. Se Deus não entrar no coração e transformar o coração do homem, nós continuamos praticando, realizando as mesmas obras e fazendo as mesmas coisas. É por isso que nós dependemos completamente de Deus para a nossa salvação e para a nossa transformação. O povo de Israel, ele volta para Jerusalém, mas eles começam a fazer as coisas que eles faziam antes. Eles começam a se deslumbrar novamente com as nações ao redor. Eles começam novamente a assimilar culturas, assimilar práticas, assimilar valores das culturas que eles deveriam ser completamente diferente delas. Deus chamou o seu povo para que o seu povo seja diferente no mundo. Não para que sejamos iguais aos demais povos. Não para que imitemos as demais nações. Não para que imitemos a cultura. Mas para que nós possamos realmente mostrar nesse mundo caído uma espécie de vida, uma espécie de ser humano totalmente diferente. Uma espécie de ser humano que é transformada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando eles retornam, eles começaram a cuidar dos muros, porque isso significava a segurança da cidade. Então eles começaram a investir em segurança pública. Eles começaram a cuidar do comércio. E eles começaram a negociar e fazer com que a vida econômica da cidade voltasse a florescer, porque você precisa de economia em uma cidade para que o povo possa crescer e desfrutar de um bem-estar social. Você precisa disso. E eles começaram também a investir nas suas próprias casas, nas suas próprias habitações. Eles começaram a construir casas muito bem acabadas, muito bem refinadas. O texto em Ageu vai dizer casas apaineladas, casas com madeiras muito bem aplainadas e tratadas. Mas, à medida que eles começam a cuidar de todas essas coisas da vida comum,
o templo de Deus, ele fica de lado. Não existe investimento, não existe uma ação do povo para reconstruir o templo. O templo continuava queimado, as suas portas derrubadas. E não existia uma iniciativa no coração do povo de se aplicar à reconstrução do templo. Isso mostra muito o tipo de vida com que grande parte das pessoas elas acabam se relacionando no dia a dia. É um tipo de vida com o qual nós lidamos, onde nós cuidamos das coisas comuns do dia a dia, mas a nossa vida espiritual e as missões que Deus ele manifestou para nós no seu chamado bíblico ficam muito distantes. Nós empregamos muito mais esforço no nosso dia a dia para as coisas comuns e para o bem-estar da nossa vida do que com a missão de Deus, com a vontade de Deus. Mas nas Escrituras nós somos chamados a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. O plano, o projeto de Deus para as nossas vidas precisa estar em primeiro lugar. Então Deus vai chamar Ageu para confrontar o povo justamente nessas questões. Ei, vocês vão deixar o meu templo derrubado? Vocês não vão investir também para reconstruir o meu templo? Vocês não vão investir tempo, recursos para poder fazer a minha habitação florescer e a minha missão poder alcançar os povos? Lembrando que o templo naquela época era o lugar da adoração, onde não só os judeus iam para conhecer Deus, mas também os outros povos, eles vinham para poder aprender mais sobre o Deus dos judeus. Nós precisamos investir tempo e recursos, a nossa vida, para que o nome do Senhor ele seja conhecido entre as nações. Esse é o nosso propósito de vida. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E aquele povo, ele acabou se esquecendo, e mais uma vez Deus estava chamando a atenção deles, Deus estava falando com eles: não permita que o seu coração vá para lugares que ele não deve andar. Volta! E agora ele não apenas usou o profeta Ageu, mas ele também usa Zacarias agora. E Zacarias vem com o mesmo anúncio: voltem. E os primeiros capítulos de Zacarias são várias visões que ele tem muito interessantes a respeito do estado espiritual de Israel, do estado espiritual das nações, das necessidades das nações, do pecado de Israel e do pecado das nações. Mas também, à medida que Deus aponta agora as falhas e os pecados do seu povo, esse apontamento vem com uma grande promessa: eu não vou deixar vocês nessa condição. Eu não deixarei vocês nessa condição. Eu vou trazer uma restauração. Eu vou trazer uma mudança na vida de vocês. Vocês que sofreram até agora, sofreram 70 anos, ouçam a minha voz, pratiquem os meus mandamentos, façam e cumpram as minhas ordens, e eu vou mudar a história de vocês. Eu vou reescrever a história de vocês. Aonde estava a terra arrasada, vai produzir rica semeadura. Agora a videira, ela vai dar o seu fruto, a terra vai produzir as suas colheitas, o céu, ele vai derramar orvalho, e novamente a economia vai florescer. E eu darei todas essas coisas a vocês por herança, como um pai que ama os seus filhos, diz e declara ao Senhor. Agora, muitas vezes a gente passa por dificuldades e dores. Vocês estão vendo essa moça aqui? Essa moça é uma colombiana que eu conheci em uma igreja muito pequenininha, que ficava no alto de uma das comunidades, de uma das comunas, uma grande favela. Então, nós subimos e fomos participar de um culto naquela comunidade. E eu preciso confessar para vocês que, quando saí do Brasil, eu saí com o coração muito pesado, muito triste. Eu estava muito triste por causa de uma série de situações
que estavam acontecendo comigo, crises aqui na comunidade, crises acontecendo nas igrejas evangélicas livres no Brasil, muita coisa para administrar e o meu coração saiu daqui muito pesado. E os primeiros dias ali, eu estava muito abatido e eu levantava de manhã e eu saía para caminhar e bem cedo, e enquanto eu caminhava eu orava e falava com Deus, expondo o meu coração. Então chegou esse dia que nós visitaríamos as igrejas e eu saí muito cedo e foi um momento assim que eu realmente rasguei o coração diante de Deus e eu falei: Deus, o meu coração está profundamente abatido. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, não me deixa desse jeito. E eu abri o coração diante de Deus. Então, voltei para o hotel, entramos na van e fomos para aquele culto. Eu cheguei mais cedo, sentei num cantinho na igreja e de repente essa senhora, ela veio. Ela entrou mais cedo também e tinham várias cadeiras vazias e ela sentou ao meu lado, né? E o culto, logo depois eu a cumprimentei e o culto iniciou e o culto estava muito bom e eles têm uma prática bem diferente da nossa. Na metade do culto, assim que acaba o louvor, eles têm uma pausa. E aí sai todo mundo para tomar café, para conversar, né, para bater papo, tomar um chá. E aí, logo depois, eles voltam para continuar o culto. Aí vem a palavra. E quando deu essa pausa, ela perguntou se eu queria um café. E eu não posso tomar café, né, por causa do estômago, por causa da cafeína que faz mal para o meu estômago. Eu falei assim: não, mas eu vou lá com ela tomar esse café. E aí eu fui com ela, tomei o café, voltei e ela sentou do meu lado. E de repente ela olhou para mim e disse assim: eu estou orando por você. Eu falei: oi? Eu estou orando por você. Eu falei: muito obrigado. Ela: não, você não entendeu. Eu estou orando por você. Eu estou orando para que Deus guarde o seu coração. E à medida que ela começou a falar, ela começou a usar todas as palavras que eu tinha usado com Deus naquela manhã. Ela começou a repetir palavra por palavra que eu tinha dito a Deus, que eu tinha segredado a Deus naquela caminhada pela manhã. E naquele momento eu vi a mão de Deus cuidando de mim. Eu vi o amor de Deus cuidando de mim. E como Deus é poderoso, mesmo para tirar alguém que está entristecido e levar para o outro lado do continente. E cuidar dele dentro de uma igrejinha pequena lá no interior de uma comuna da Bolívia. E ele se interessar a ponto de falar assim: olha, eu estou com você aqui também. Deus é esse que guarda e cuida das nossas vidas. Qual é o compromisso que Deus teria comigo? Qual é o compromisso que Deus tem com os seres humanos? Qual é a responsabilidade que Ele tem que ter conosco para fazer coisas assim? Para nos dar uma nova história, para poder cuidar do nosso coração nos momentos mais difíceis, para fazer como Ele está fazendo com Israel aqui nessa terra, mudando a história deles. Ele não tem responsabilidade nenhuma, mas Ele resolve declarar essas coisas. Ele resolve simplesmente expressar essas coisas, porque Ele pode fazer. Ele declara e diz: eu resolvi amar vocês. Eu resolvi ser o Deus de vocês. Eu resolvi cuidar de vocês. E o ato declaratório de Deus é uma determinação. Quando Ele declara, aquilo está determinado. Eu sei, nós temos uma igreja hoje em dia que é bem complexa, tem várias manias, por exemplo, de declarar coisas, né? Pessoas gostam de declarar coisas. Olha, então na igreja nós vamos declarar isso, ou então nós vamos determinar isso. Deus, eu determino isso, eu determino aquilo. Irmãos, nós seres humanos, nós não podemos determinar nada. Nós realmente não declaramos nada. Nada passa pelo nosso poder. Irmãos, se nós podemos determinar alguma coisa, declarar alguma coisa, e se é por nosso esforço, então, você, marido, por favor, que está aqui hoje, olha para a tua esposa e fala assim: eu declaro que você vai chegar em casa e vai fazer a comida e lavar toda a louça ainda hoje.
Declara aí, vamos lá. Determina, por favor. Determina. Duvido. A gente não determina as coisas. Chega em casa e determina aí, você que tem cachorro. Determina para o teu cachorro, você não vai mais fazer xixi aqui. E vamos ver. A gente não determina nem para a esposa, nem para o cachorro. E você, esposa? Vamos lá. Determina que o seu marido não vai mais deixar roupa espalhada pela casa. Vai lá, determina aí. Essas coisas não são assim. Quem determina pelo poder da palavra é o próprio Deus. O ato declaratório de Deus transforma tudo. É pela sua declaração e pela sua determinação que Deus criou o mundo. Deus fez o mundo. Pela sua palavra. É pelo seu ato declaratório que o caos foi organizado. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja porção seca, e a porção seca se apresentou. E ele disse, haja seres viventes, e os seres viventes começaram a pipocar. E ele disse, haja vida no homem. E ele soprou o Espírito nas narinas do homem, e o homem apareceu. Deus é o único que pode fazer isso. É Deus também, segundo Coríntios, que vai dizer, haja luz no coração do homem. Porque Paulo vai dizer, e Deus disse, haja luz no coração do homem, e fez brilhar a luz de Cristo no nosso coração para a nossa transformação. E Deus disse, haja luz, e então a luz da salvação, a luz do Cristo em nós brilhou para uma nova vida. Esse é o poder da palavra de Deus, é um poder que transforma todas as coisas, que organiza todo o caos. Por isso, nós nos reunimos semanalmente aqui para ouvirmos a palavra de Deus. Porque nós somos o povo que se reúne no entorno da palavra. E nós precisamos, irmãos, aprender a confiar nessa palavra. Veja, quantas vezes nesse texto você ouviu, e disse Deus, e Deus declarou. Porque o povo precisa ser levado a confiar na palavra de Deus, e não na sua própria força, e não na sua própria capacidade, e não na sua própria performance. Confiar na palavra de Deus é confiar na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Nós somos esse povo que se reúne em torno da verdade, e não é mais uma verdade. Não é mais uma verdade no mundo, é a verdade, é a artigo definido, a verdade. Imutável, infalível, inerrante. E ela tem o poder para transformar a nossa vida. Tem poder para transformar o nosso coração. Tem poder para transformar a nossa tristeza. Tem poder para reescrever as histórias. Ela transforma toda a nossa realidade. E a partir de nós, transforma toda a realidade em nosso entorno. Mas, por que Deus resolve se propor a fazer mudanças? A fazer mudanças que transformam completamente a vida daqueles que se aproximam a Ele por meio de fé. Simples, porque Deus é amor. Não é porque eu mereço ou você merece. Nós não merecemos nada. As Escrituras são claras em relação a isso. Se nós merecemos alguma coisa, nós merecemos a condenação. Mas Deus, em seu amor, Ele resolve entrar nesse mundo, assumindo a forma humana na pessoa de Jesus, olhar essa humanidade caída nos olhos, assumir a nossa dívida na cruz e nos conduzir à salvação. Isso é amor. Mas Deus também quer que esse amor chegue aos povos, que essa glória dele, que nós podemos ver, que nós podemos desfrutar, alcance aqueles povos que ainda estão na escuridão. As pessoas que ainda caminham longe dele precisam ouvir dessa luz do evangelho, ouvir dessa palavra salvadora. Deus quer que os povos desfrutem da alegria da salvação. Deus quer que aquele amigo do seu trabalho que não conhece a Jesus ouça do evangelho da salvação. Deus quer que aquele seu amigo da escola ouça sobre o evangelho da salvação. Deus quer que as pessoas ouçam sobre o evangelho, porque só assim elas podem experimentar
essa transformação. Só assim elas podem ter a história delas reescrita. A bondade de Deus, ela se manifesta para nós de várias maneiras. Como você viu ali, toda a vida do povo seria impactada com a bondade de Deus. A primeira, claro, e mais importante é a vida espiritual. Nós somos totalmente transformados. A Bíblia vai dizer que nós somos arrancados do império das trevas e replantados no reino do Filho do seu amor. Essa é a maior transformação que alguém pode experimentar. Esse é o início da história. Esse é o nosso era uma vez. Esse é o nosso era uma vez. Começa com a conversão, com a nossa mudança. Antes éramos inimigos de Deus e com a nossa mudança nós nos tornamos filhos de Deus. E somente Ele pode fazer isso. Somente Deus pode trazer o nosso coração para Ele mesmo. Mas Deus também abençoa aquilo que nós fazemos. Você está vendo várias ações. Ele abençoa a colheita, Ele abençoa o plantio, Ele vai abençoar todas as ações do povo para a formação daquela sociedade. Naquele tempo, o povo plantava e não colhia. Naquele tempo, eles trabalhavam e não recebiam. Quando eles recebiam, parecia que eles colocavam o dinheiro deles num saco furado, porque não rendia nada. Eles comiam, mas o estômago permanecia vazio. Mas agora Deus mudaria tudo. Deus mudaria essa realidade, porque a mudança de coração de um povo leva o povo a desfrutar da mudança da sua condição. O povo também é transformado na sua condição. Eu já vi isso em vários lugares do Brasil e do mundo. Mas talvez isso não fica tão nítido em outros lugares quanto fica, por exemplo, em uma aldeia indígena. Quando você vai no meio da selva amazônica, e nós temos trabalhos na selva amazônica, e você chega em uma aldeia que já foi alcançada pelo Evangelho, você vê uma transformação total. Nós temos um trabalho na igreja Aruanã, que fica perto da cidade de Envira, no meio da selva amazônica, e lá já há vários anos existe investimento nosso em missões. Quando você chega na aldeia, é tudo limpo, é tudo organizado. Existe uma organização social totalmente diferente. Agora, quando você vai em outras aldeias, por exemplo, muito próximo tem uma aldeia chamada Cacau. A aldeia Cacau, você vai ver o aprisionamento das pessoas, o aprisionamento social e espiritual. O aprisionamento dos jovens na pornografia, na bebida. Você vê durante, à medida que você anda na estrada para chegar até aquela aldeia, famílias inteiras, elas alcoolizadas. E quando eu digo famílias inteiras, eu estou falando pai, mãe, o adolescente, o filhinho menor e o bebê de colo. E eu não estou exagerando. Todos eles alcoolizados. Quando o coração do homem ele é transformado pelo poder de Deus, a sua condição também é transformada. O mundo à sua volta também é transformado. Por quê? Porque aí vem o segundo ponto. Porque Deus, esse Deus de amor, ele também muda paradigmas históricos. Veja, o que são paradigmas? Paradigmas são referências, paradigmas são exemplos. Às vezes nós temos tantos exemplos ruins. Quantas vezes você já olhou para alguém e falou assim, isso não vai dar nada. O futuro disso aí chega em lugar nenhum. Esse aí nunca vai mudar. Mas de repente ele se encontra com Deus. E Deus transforma a vida dessas pessoas. Leia comigo os versículos 13, 14 e 15. Diz assim, assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes, sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo
o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Aqui tem uma outra história muito interessante. Eu conheci, esse é o pastor Diego. O pastor Diego, ele é um pastor em uma comunidade em Medellín. Uma outra comuna, né, uma outra favela de Medellín. E ele já está pastoreando há 16 anos. E se você perceber, ele é cadeirante. A história dele não começa com ele, a história dele começa com a mãe dele. A mãe dele era uma missionária chamada Judite. E Deus usou essa mulher para fazer grandes coisas ali naquela região. Tudo começou em uma noite que ela resolveu, junto com uma amiga, ir fazer uma visita até uma outra mulher que também não conseguia andar. E naquele momento, enquanto elas oravam por aquela mulher, Deus usou a missionária Judite para ter a ousadia e dizer: levanta e anda. E aquela mulher levantou e andou. E então, toda a comuna ficou sabendo daquilo. E muitas pessoas então começaram a se converter, porque viram o poder de Deus. Mas enquanto isso acontecia, e ela conseguia plantar uma igreja no meio do caos humano, os filhos dela se envolviam cada vez mais com o caos humano. Primeiro o filho mais velho e também o filho mais novo, que é o pastor Diego, começaram a se envolver com tráfico, com narcotráfico. Fruto disso foi que eles procuraram o irmão do pastor Diego para tentar matá-lo uma noite e, não encontrando o irmão, encontraram o pastor Diego e acabaram dando um tiro nele que pegou na sua coluna. E então deixaram ele na cadeira de rodas. Foi naquele momento, enquanto ele estava no hospital durante 18 meses, que Deus começou a reescrever a história dele. Ali ele começou a perceber tudo que a mãe dele havia ensinado e que ele não havia valorizado. Mas Deus começou a mudar a história dele naquele hospital. E quando ele saiu dali, ele começou a pastorear a igreja. Algum tempo depois, a mãe morreu e a mãe se tornou uma grande referência para ele. E todas as vezes que ele falava da mãe, ele chorava muito. Mas ele achou que, depois de ter se convertido e depois de ter entregue a vida ao Senhor, tudo iria mudar. Mas se passaram alguns anos e aqueles homens que deram um tiro nele, acharam o irmão dele e mataram o irmão dele. E não só mataram, esquartejaram e colocaram dentro de uma bolsa. A vida é assim. A vida tem disso. Ele sofreu muito e ele se perguntou: Deus, por quê? Mas ele continuou o trabalho. Então ele descobriu o porquê. Ele descobriu que depois de tanto tempo no evangelho, sendo pastor e pastoreando uma igreja, ele precisava tomar uma decisão a respeito daqueles homens. Principalmente a respeito daquele homem que tinha dado um tiro nele e tinha deixado ele paralítico. Ele foi procurar esse homem. Ele procurou esse homem e ele falou: eu vim aqui para poder perdoar você. E esse homem agora é um dos homens a quem ele tem discipulado e quem ele tem ajudado a sair do narcotráfico. A vida é assim quando Deus nos encontra. Ele nos usa para fazer coisas para a glória dele, mesmo que essas coisas sejam extremamente difíceis. Quando Deus ele começa a reconstruir, a recontar a história de uma pessoa, ele usa essa pessoa para manifestar no mundo a glória dele de tal maneira que nós não podemos entender como de profundas crises podem nascer também uma profunda esperança. Deus transforma a nossa história. Deus transforma pessoas. Deus transforma maldição em bênçãos. Deus transforma uma pessoa que está na sua vida praticando
ações que são maldição para esse mundo e torna tudo isso em bênção. Uma pessoa, quando ela anda longe de Deus, ela expressa nesse mundo apenas a morte. Não é que a morte apenas entrou no mundo por causa do pecado, mas quando nós andamos longe de Deus, as nossas atitudes, as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos, elas promovem morte no mundo. E a Bíblia, ela vai dizer que todos aqueles que vivem longe de Deus, eles estão mortos nos seus delitos de pecado, e porque eles estão mortos, a única coisa que eles replicam no mundo é esse espectro de morte. E o ser humano, quando ele está morto, ele vai promover coisas como guerras, fomes, peste, corrupção, escravidão, pobreza, dor, inimizade, brigas. Todas as crises humanas são responsabilidades das expressões de morte que a própria humanidade promove. Todas. Mas veja, tem uma promessa tão bonita de Jesus para nós, que diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja dele. À medida que a igreja ela avança no mundo, as portas do inferno elas precisam retroceder. Fica claro para mim quando eu olho isso na vida do pastor Diego, depois de tanto sofrimento, ele enfrentando as portas da morte. Ele dizendo como as questões do ocultismo são tão fortes ali na Bolívia, como ele acha, por exemplo, ele tinha achado naquela semana, enterrado no seu quintal, ossos de uma criança que havia sido morta em um ritual para tentar acabar com o trabalho da igreja naquele lugar. Mas eles continuam firmes. São 16 anos pregando a palavra, anunciando a palavra dentro daquela comunidade e sendo esperança e levando Jesus como esperança para aquele povo. Deus é o nosso Salvador. Não somos nós que salvamos ninguém. Deus é o Salvador do seu povo. Não é o pastor Diego ou qualquer outra pessoa que é o Salvador de alguém. Mas Deus, quem salva. Não somos nós que salvamos a nós mesmos. Não somos nós que salvamos outro. Não somos nós que vamos salvar outros povos. Mas é Deus, o único Salvador que nós conhecemos no mundo. Mas Ele resolveu, na sua grande misericórdia, pegar maldições, como eu e como você, e transformar isso em bênção para o mundo. E mostrar o seu amor através das nossas vidas. Isso quer dizer que Ele resolveu conceder ao seu povo o privilégio de anunciar a salvação à humanidade. Não tem um privilégio maior do que anunciarmos a salvação. Ser uma bênção para as nações significa anunciarmos as boas novas de salvação aos povos para que eles conheçam a Cristo. Nós precisamos entender esse grande privilégio. Isso precisa entrar no nosso coração e haver então uma grande mudança paradigmática em nossas vidas. Antes, nós promovíamos a morte, mas agora nós somos chamados para anunciar vida. Anunciarmos vida onde quer que nós estejamos. Significa que nós abençoamos a nossa cidade, aonde quer que nós vamos, carregando o Evangelho, levando Cristo, nós abençoamos a nossa cidade. Quando você pratica o seu trabalho de maneira honesta, quando você serve da melhor maneira, para a glória de Deus, você está abençoando a sua cidade. Significa também que nós abençoamos a nossa sociedade, quando nós temos famílias saudáveis, famílias bem organizadas, famílias que realmente celebram a Cristo no seu seio, a sociedade ela é impactada e ela é transformada. Significa que nós decidimos voluntariamente investir tempo, recursos e as nossas vidas para que o nome de Deus seja conhecido no mundo, a partir de Cascavel e de Cascavel para todos os povos. É isso que nós somos chamados, irmãos, a oferecer. O amor de Deus, ele sempre vai ser demonstrado nesse amadurecimento que ele causa em nós. É como um pai. O pai, ele quer ver o amadurecimento do filho. E Deus também.
Deus corrigiu o seu povo. Deus levou o seu povo e deixou o povo de castigo 70 anos. Mas agora ele volta. Ele volta para o seu povo e ele está ensinando o que é graça e misericórdia. Eu me lembro de uma vez que Davi era pequeno e ele fez uma coisa que ele não deveria fazer. E eu falei assim, olha, quando chegar em casa, eu vou te corrigir. Aí ele sabia que realmente o papai ia corrigir ele. Então, quando nós entramos em casa, você começa a fazer as coisas e eu acabei esquecendo. E ele chegou perto de mim, olhou para mim e falou, pai, você não vai me corrigir? Né? Tipo, o que está acontecendo? Né? Aí eu falei assim, vou, calma, já estou indo. Então, ele tinha a cadeira do sapo, que era a cadeira do pensamento. Né? Era uma cadeirinha de sapo e ele tinha que ficar lá. Era um terror a cadeira do sapo para ele. E aí eu levei ele para a cadeira do sapo e deixei ele na cadeira do sapo. E ele falou assim, pai, o senhor não vai me corrigir? Eu falei, não, filho, papai está te corrigindo, mas pai hoje vai te ensinar uma coisa. Aí ele, o quê? Eu falei assim, o que é misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é você não receber o que você merece. Você merece ser corrigido, filho. Assim como Deus faz conosco. Muitas vezes nós merecemos ser corrigidos, mas Ele não nos corrige. E isso é misericórdia. Aí fui lá dentro, peguei um dinheiro, saí, fui no mercado, comprei uns sorvetes, voltei, peguei um pote para ele, um pote para mim, sentei do lado dele, dei um pote de sorvete para ele e fiquei com um pote de sorvete para mim. Ele falou assim, pai, mas eu vou receber sorvete? Eu falei, vai, filho. Por que eu vou receber sorvete? Eu falei, porque papai quer que você aprenda o que é graça. Graça é quando você recebe aquilo que você não merece. Misericórdia é quando você não recebe o que você merece. Graça é quando você recebe aquilo que você não merece. Jesus nos deu tanto, filho. Jesus morreu na cruz para nos dar salvação e nós não merecíamos. Isso é graça. E Ele nos deu uma grande herança. Isso é amor. E Deus quer que nós possamos, a partir das experiências de correção que Ele vai trazendo nas nossas vidas, amadureçamos, cresçamos, aprendamos e vamos abandonando aos poucos aquelas práticas erradas. Em seu amor, Deus envia sim a correção, mas também em seu amor, Ele envia tempos de paz, tempo de prosperidade, tempos onde nós podemos colher frutos do seu amor. Nós, cristãos, precisamos valorizar os tempos de paz e aproveitar para nos alegrarmos nele e trabalharmos para a expansão do seu reino. Nossa geração está tão acostumada com a paz que nós não entendemos ainda que isso é um privilégio e não um direito. O mundo ele é tão caótico, o mundo ele é tão violento, ele é tão mau que paz é uma coisa que passa rápido. E eu não sei se você está percebendo, o mundo está mudando. A paz está ficando mais escassa em muitos lugares do mundo. Nós não podemos, durante o período de paz, confundir a paz com comodidade e acabarmos nos acomodando com o que o mundo oferece. Nós não podemos ser como a geração de Ageu e de Zacarias, que no tempo deles não havia uma agenda para as coisas de Deus. Nós precisamos cuidar das coisas de Deus. Às vezes nós falamos que não temos tempo, para a igreja. Nós não temos tempo para servir a Deus. Nós não temos tempo para ir atrás do vizinho. Nós não temos tempo. Sábado que vem tem evangelismo, tá? Lá no cemitério. Nós vamos lá para a porta do cemitério. Nós queremos falar do amor de Jesus, do consolo de Jesus. Nós queremos levar esperança para as pessoas que estão ali sem esperança. É uma oportunidade de você participar também. Você fala, eu não tenho tempo. Dá uma olhada no seu celular. Vai ali e olha quanto tempo você passa na internet. E você vai descobrir que você tem tempo. Essa era a desculpa do povo para Ageu e Zacarias.
E Deus vai falar para eles: vocês têm tempo sim, eu vou provar para vocês. Vocês cuidam mais da casa de vocês do que da minha casa. É assim que Deus vai falar para aquele povo. Você já sabia que o Brasil está em primeiro lugar no mundo em tempo de tela? É o povo que mais passa tempo na frente das telas. Pois é, não perca tempo, não perca a oportunidade, não perca tempo de ser luz para aqueles que precisam. A gente prega a tempo e fora de tempo. Se existe oportunidade, nós pregamos. Se não existe oportunidade, nós criamos. Não existe tempo de constrangimento, não existe tempo aonde nós devemos ficar parados. Nós não podemos ser impedidos de anunciar a palavra de Deus em momento algum. E por último, a transformação verdadeira na vida das pessoas, ela acontece de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Veja, o texto nos versículos 16 e 17 dizem assim: eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade. Porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Nós tivemos ali alguns irmãos da Venezuela e alguns irmãos também lá na Colômbia, né? Alguns irmãos também da Ucrânia. A Ucrânia, os ucranianos tiveram que entrar online, porque eles foram proibidos de sair do país, mas eles estiveram conosco na participação online. E ver 2 países arrasados, 2 países sofrendo, 2 povos sofrendo. Na Colômbia, são mais de 2 milhões de pessoas que migraram da Venezuela e estão hoje morando na Colômbia. Vocês não têm ideia do nível de prostituição no centro de Medellín. Homens com filas de meninas de 12, 13 anos passando na rua e levando essas meninas para a prostituição. Vocês não têm ideia do nível de pobreza, de empobrecimento, não apenas material, mas humano naquela realidade. A Ucrânia também vive a catástrofe da guerra. São 2 nações que estão realmente em agonia. Mas também são 2 nações que estão passando por ações tão gloriosas de Deus, que foram as experiências mais impactantes que nós ouvimos naquele congresso. Como Deus está usando as igrejas ali na Venezuela para poder levar esperança para o povo, para poder cuidar do povo, para poder zelar pelo povo. Como? As igrejas, em 3 anos, mais que dobraram o número naquele país. De tantas pessoas que estão ouvindo do Evangelho. Na Ucrânia, as igrejas praticamente assumiram as responsabilidades do governo. As igrejas evangélicas livres mandaram para a Ucrânia, e mandam até hoje, ambulâncias, e mandam medicamentos, e mandam geradores de energia, mandam água. Então, o povo e as cidades estão sendo abastecidas. Sejam as igrejas evangélicas livres ou qualquer outra igreja, nós estamos fazendo o nosso papel, estamos levando, suprindo as necessidades daquele povo. Agora, começou a surgir uma nova demanda. Depois de tanto tempo de guerra, como é que fica a educação? Como é que ficam as crianças? E agora, do meio dos escombros, do meio do nada, aonde o governo não consegue mais dar seguimento ao estudo das crianças, são as igrejas que estão construindo ao lado de cada uma delas escolas para dar aulas para as crianças, para ensinar as crianças e manter as crianças com uma boa educação. Gente, isso é luz. É um povo que entendeu a sua responsabilidade.
quando o texto diz, abandone a mentira e fale a verdade, abandone a corrupção e abrace a justiça, abandone a violência e abrace o amor, abandone o perjúrio e abrace a fidelidade, todas essas mudanças, elas não acontecem externamente primeiro. É necessário uma mudança interna, é uma mudança de conceito, é uma mudança de caráter, é uma mudança de cosmovisão, é uma mudança de espiritualidade. É o ser humano se tornando outro em Cristo Jesus para poder fazer com que a glória dele brilhe através das suas ações. E apenas o evangelho de Jesus é capaz de promover esse tipo de transformação. Apenas a palavra de Deus, apenas a declaração de Deus é capaz de transformar o ser humano, que é inimigo de Deus, em um filho de Deus. Significa que você vai ser capaz de morrer para si mesmo para valorizar algo maior. E qual é a motivação que nós temos para abandonar as práticas comuns e malévolas que esse mundo nos oferece? Qual é a motivação que eu tenho e que você tem para abandonar aquilo que é errado e seguir a Deus em uma vida de santidade e justiça? Simples. O texto vai dizer que Deus odeia todas essas coisas. E se nós nos aproximamos de Deus e passamos a amar a Deus, isso quer dizer que eu vou odiar tudo que Deus odeia. Assim como eu vou amar tudo que Deus ama. A motivação que nós temos para fazer o que é correto é o amor. É amarmos a Deus de todo o coração. É permitir que o amor dele inunde o nosso coração e nós o amamos de tal forma que nos entregamos a ele. Dessa forma, nós estaremos disponíveis para atuar no mundo, levando a esperança para todos os povos. Nós deixaremos de ser maldição, como Israel e Judá deixariam de ser maldição e se tornaria uma bênção para os povos, fazendo sempre o necessário. Independente se é tempo ou se fora de tempo, se em paz ou se em guerra, se em tempos de justiça ou tempo de desesperança. Nós sempre anunciaremos o reino de Deus, porque ele é a base que pode mudar tudo. É um novo mundo entrando nas nossas vidas, nos ressignificando e reescrevendo a nossa história. Amém?